Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. 5 meses depois da aprovação da resolução que regulamenta o funcionamento de queijarias artesanais em municípios da Bacia Leiteira Sergipana, órgãos envolvidos no processo avaliam resultados de produção e comercialização dos produtos no estado. Celeridade aos processos. Governo do estado inicia estudo para integração de licenciamentos ambientais em Sergipe. Intercâmbio. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial promove evento sobre ecogastronomia para jovens da zona rural de Sergipe. Cavalos atletas. Estudantes de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Sergipe aprendem na prática noções da medicina esportiva em equinos. E ainda, vamos mostrar o condomínio Fazenda em São Cristóvão, que além de oferecer a tranquilidade da vida no campo, investiu na criação de pequenos animais que já se tornaram atração à parte para quem visita o local. Essas são as nossas manchetes. Então fique com a gente, porque o Sergipe Rural já está no ar. Em abril deste ano, nós mostramos aqui no Sergipe Rural a aprovação da resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente para regulamentar o funcionamento de dezenas de queijarias artesanais da Bacia Leiteira do estado. 5 meses depois, entidades e órgãos envolvidos no processo se reuniram para avaliar os avanços alcançados na produção e comercialização de queijos em Sergipe. Veja na reportagem de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. Ano passado, um estudo realizado pela Indagro apontou a importância econômica das queijarias. O estudo mostrou que as pequenas e médias queijarias do sertão sergipano chegam a receber diariamente cerca de 220 mil litros de leite, o que representa em torno de 30% de toda a produção diária. Mas essas agroindústrias de pequeno porte não se adequavam às leis e eram constantemente alvo de fiscalização. Era preciso mudar. Nós iremos com certeza regularizar todas as fabriquetas e automaticamente elas irão também economicamente melhorar do ponto de vista da arrecadação dos municípios da região. Abre-se uma nova página neste importante segmento, que é o segmento do leite. Houve um avanço sensível de 2 anos para cá, com a participação decisiva da FPI, de modo que hoje nós temos um licenciamento unificado e simplificado, de modo que facilita ao investidor, ao produtor, rapidamente ter acesso a essa matéria-prima, produzir, escoar e gerar riqueza sem afetar o meio ambiente. Por isso, órgãos e entidades ligadas ao setor queijeiro se reuniram no campus da UFES em Nossa Senhora da Glória para avaliar os avanços obtidos até então. Para vocês terem uma ideia, hoje nós já temos 123 queijarias já vistoriadas pela Indagro, pela inspeção da Indagro, para saber se os locais são adequados para a sua instalação. Já temos 55 projetos concluídos ou em andamento, através do SEBRAE e consultorias empresariais da região, tá certo? Onde a partir daí vai para a ADEMA, para que a ADEMA dê a sua licença ambiental. Então é um processo de trabalho onde vai se estabelecer prazos, evidentemente, para que se conclua essas atividades, essas construções, e o Ministério Público está atento a isso aí por conta exatamente de que há uma preocupação muito grande da regulação dessas queijarias. A resolução atende a queijarias de pequeno porte com até 250 metros quadrados de espaço físico e processamento de até 2 mil litros de leite por dia. Um passo gigantesco está sendo dado, com a regularização do estabelecimento, e quando se estabeleceu o que é artesanal para Sergipe, essas queijarias já estão à frente. Eles vão conseguir o selo arte, e acessar todo o mercado nacional, sem passar para o processo anteriormente, que era pelo Serviço de Inspeção Federal, que só podia comercializar quem tinha o Serviço de Inspeção Federal. O queijo artesanal com o selo arte pode vender por todo o Brasil. Com essa iniciativa, o pequeno produtor poderia deixar a clandestinidade e passar a ter a tão esperada licença de funcionamento. O SEBRAE ele subsidia 70% do custo na elaboração do projeto arquitetônico, que é aprovado para a Indagro. Então, as empresas que prestam serviço para o SEBRAE nessa área de projeto arquitetônico, eles primeiro têm que passar para a Indagro para ver se o projeto está de acordo. Então, o produtor, o queijeiro, ele recebe um projeto que é aprovado já pela Indagro.
A etapa seguinte é o processo de licenciamento ambiental junto à ADEMA. Então esse processo do projeto para licença ambiental também é realizado pelo SEBRAE e ambos os projetos são subsidiados pelo SEBRAE. O produtor basta ter CNPJ, DAP ou o NIRF, que consta no ITR. Tendo um desses 3 documentos, ele pode ser subsidiado pelo SEBRAE em 70% desse custo desses projetos. A regulamentação das queijarias da Bacia Leiteira é algo que vem sendo buscado por boa parte dos queijeiros. O objetivo é produzir com qualidade, levando o queijo do sertão para além dos limites de Sergipe. A gente quer, não é só vender o produto aqui em Glória, né? Nós não queremos trabalhar mais com atravessador, a gente quer mesmo atravessar nosso produto e assim alcançar os mercados e junto, queremos crescer. E o mês de setembro começou sem previsão de chuva em Sergipe. Confira no mapa como vai ficar o tempo nos próximos dias no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o mês de setembro chega com chuva no sertão do estado. No litoral e no agreste, sol com pancadas de chuva isoladas. Já a partir de quarta-feira, o calor aumenta e o céu deve permanecer ensolarado. A temperatura durante a semana deve variar entre 25 e 30 graus. No município de Aquidabã, a temperatura deve chegar aos 27 graus, 28 em Indiaroba e 26 graus em Nossa Senhora Aparecida. A seguir, o governo do estado inicia estudo para integração de licenciamentos ambientais em Sergipe. E ainda, nossos repórteres foram conhecer em São Cristóvão os atrativos de um condomínio fazenda que investiu na criação de animais bem inusitados. Não saia daí, o Sergipe Rural volta já. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos vai elaborar um estudo para a integração dos licenciamentos ambientais e outorgas de uso da água em Sergipe. E a ordem de serviço já foi assinada. Confira na reportagem de Lícia Moura e Kelvin Nixon. A ordem de serviço foi assinada no gabinete do secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Com a assinatura, o processo para elaboração do estudo de licenciamento ambiental se dará em 2 fases. A primeira fica a cargo da SEMAR, com a integração entre outorga e licenciamento. Para simplificar e ajudar a vida do empreendedor, daquele que precisa do licenciamento e da outorga, nós estamos fazendo um procedimento só, que vai ser automatizado para que ele possa fazer online da sua própria empresa. Ou seja, ele não vai precisar se deslocar fisicamente, vir até a empresa, apresentar um volume de documentos que seja necessário perante a ADEMA, depois vir aqui à SEMAR e apresentar junto à SEMAR o pedido de outorga. Então nós estamos aqui unificando para facilitar a vida do empreendedor. A outorga é um instrumento bastante importante porque ela autoriza o uso da água pelo homem do campo e de uma maneira geral. As indústrias, os usuários de recursos hídricos, têm que pedir essa autorização que a gente chama de outorga. E hoje esse processo todo ele é feito de forma manual. Incluído nesse contrato tem a informatização de todo esse processo. Então a gente espera que agilize o momento da análise, a questão da tramitação desse processo e aí diminuir o tempo que a gente leva para fazer essas análises. Então isso facilita bastante, principalmente quem consegue financiamento para projetos de irrigação. Então isso vai facilitar bastante essa agilização desse processo, especialmente para o homem do campo que precisa desse financiamento junto aos órgãos financeiros. A segunda fase é a etapa de informatização. É aí que entra a empresa Hidros Engenharia, contratada para o estudo e planejamento. Esse trabalho está previsto para acontecer em 10 meses. Então, abril, nós devemos estar com o trabalho concluído, para que o usuário possa, online, pedir as suas licenças. Isso vai facilitar realmente muito e é uma satisfação para a Hidros estar presente nesse momento do governo do estado. O investimento é superior a R$ 940 mil, fruto do programa Águas de Sergipe. A ideia é informatizar os procedimentos administrativos de controle e emissão de outorga, através do desenvolvimento de sistema computacional para autorização de direitos de uso dos recursos hídricos no estado. Atualmente não há procedimento integrado entre as liberações concedidas e os empreendimentos licenciados. A mudança traz celeridade ao processo.
Uma pessoa que está lá no campo e precisa instalar uma pequena fabriqueta de queijo, ele na sua propriedade, ou que precisa instalar um outro empreendimento, seja lá ele qual for. Vamos supor que ele precise fazer captação de água, ele precise cavar um poço artesiano, então ele vai ter um procedimento simplificado, que seja por ele diretamente ou pelo escritório que ele contrata, que está dando a consultoria, ele pode fazer de lá mesmo, não vai precisar se deslocar de lá do campo, suponhamos, vem de Poço Redondo, vem de Nossa Senhora da Glória, de Itabaiana, até aqui, com o documento físico para poder fazer o protocolo. Ele vai poder fazer de uma forma online. E nós queremos que seja o quanto mais eficiente e desburocratizado possível para facilitar a vida do cidadão. E agora a gente vai ao município de São Cristóvão, na região metropolitana da capital, para conhecer um condomínio fazenda que oferece a tranquilidade da vida no campo. O que também chama atenção é a presença de pequenos animais que já se tornaram sensação por lá. Veja. É na BR-101, em São Cristóvão, que fica localizado o Aras Residência, um condomínio fazenda com mais de 500 mil metros quadrados, que oferece a vida no campo com toda a infraestrutura. Tem espaço para cavalgada, lago para pesca, baias para cavalos, pôneis e as queridinhas mini-vacas. Mini animais existem há mais de 300 anos no mundo, ou seja, essa característica foi dominante. Dauri, quando fez a excursão pelo mundo, ele passou na América Latina, foi a primeira vez que ele viu um mini boi e uma mini vaca aqui na América do Sul. Isso é uma característica principalmente da consanguinidade dos animais. Não existe muita variabilidade genética, você pegar um reprodutor de outro plantel, trazer para acasalar com suas vacas, existe essa consanguinidade e fixou essa característica que é por demais interessante como lazer, não como produção de carne nem produção de leite. Com a altura que varia entre 70 e 80 centímetros, os mini bovinos são selecionados para passatempo, estimação ou atrações em fazendas. As crianças vêm se divertir, o foco de fotos e passar o dia brincando com os animais que são muito mansos e são muito interessantes para eles. Pode chegar perto, alisar, chegar ao ponto de tirar leite, mas o tratador. É importante salientar que os bovinos anões são diferentes dos bovinos miniaturas. A mini vaca, o corpo é normal e o anão tem pernas curtas, cabeça aumentada, ou seja, o anão tem características fenotípicas, ou seja, do exterior diferente de um mini boi e de uma mini vaca. Um mini boi e uma mini vaca, o seu corpo é totalmente normal, órgãos internos normais, e o mini boi é por demais interessante. Os animais são resultado do cruzamento reduzido entre os menores animais, ou seja, não se trata de uma modificação genética via laboratório, mas sim de um cruzamento natural entre animais pequenos. No bovino anão, numa população tem animais normais, bois normais, vacas normais, e nessa população pode nascer um animal pequeno. Ou seja, se você acasalar esse animal pequeno, um macho, com uma fêmea, aí vai fixar essa característica genética e aí nasce uma população de mini bois, mini vaca, que vão se tornar uma raça, que existe diversas raças no mundo, que são animais de pequeno porte, ou seja, mini bois e mini vacas com essa característica, que serve principalmente para áreas de lazer, como demonstração, circo, ou seja, animais para esse tipo de atividade. Uma mini-vaca produz em média 5 litros de leite por dia. E o manejo não é diferente do que é feito com as vacas comuns. O tratamento é normal do animal adulto, ou seja, do animal normal com as características fenotípicas normais. Ou seja, aqui ele consome capim, consome concentrado e tem uma vida normal ao lado de seus companheiros, tudo mini boi e mini vaca, e vive muito feliz aqui. Em instantes, vamos falar da capacitação promovida no SENAC para jovens da zona rural sobre ecogastronomia. E ainda, alunos do curso de veterinária da Universidade Federal de Sergipe participam de aula prática sobre medicina esportiva em equinos. É depois do intervalo. O Sergipe Rural volta já.
De volta do intervalo, a gente destaca a capacitação realizada aqui na capital, na sede do SENAC, direcionada a jovens que moram na zona rural de Sergipe. Em destaque, a ecogastronomia. Confira. Nesse espaço concorrido, a cozinha do SENAC, aconteceu o ponto alto do primeiro intercâmbio em gastronomia e slow food, a preparação dos pratos. Tudo que vier para desenvolver o turismo, particularmente o turismo rural, e que venha também a aprimorar a gastronomia, né, trazer profissionalização, especialmente para o jovem, é o espaço do SENAC. O SENAC tem se colocado sempre à disposição para auxiliar exatamente nessa construção, porque tem todo o interesse social e, ao mesmo tempo, a gente enxergar o turismo como opção de negócio, algo que vem trazer riqueza para o nosso estado. Participaram no intercâmbio 25 jovens de comunidades rurais, apoiadas por projetos do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola no Nordeste. E o evento foi resultado da parceria do FIDA com outras instituições. Esse intercâmbio ele foi muito pensado para a juventude rural, para que nós possamos despertar nesses jovens a riqueza do semiárido, a riqueza dos produtos que eles têm em suas comunidades e dessa forma contribuir tanto para despertá-los, quem sabe, para a gastronomia, uma atividade que pode ser associada ao turismo rural e muitos projetos têm focado no turismo rural e também para contribuir para ser uma possibilidade deles ficarem no campo, né, deles identificarem que, olha, há oportunidades aqui, há riqueza no nosso semiárido, então a gente não precisa ir buscar outras oportunidades em outros locais. O movimento Slow Food também foi parceiro desse intercâmbio. Mas o que é Slow Food? Slow Food é um movimento internacional que ele nasceu justamente para se contrapor ao fast food, contra a padronização do alimento, daí o nome do Slow Food. É um movimento italiano que nasceu no final dos anos 80 e hoje ele está se expandindo em 160 países e estamos aqui agora fazendo esse lindo trabalho com resgate das receitas e produtos locais. Na atividade na cozinha, os participantes conheceram as técnicas desenvolvidas por Leila Pinheiro, especialista na cozinha patrimonial da Bahia, e pelo chefe Timóteo Domingos, idealizador do projeto Gastrotinga e autor do livro O Chefe do Sertão. Mostrar que aqui a gente utiliza o mandacaru, o xique-xique, a palma e que isso não pode ser diferente na região deles. Eles podem utilizar as mesmas receitas, podem usar receitas diferentes. Aqui a ideia não é passar a receita, é passar a base, ensinar como que ele tira o espinho, a pele, como que ele pode cultivar e despertar na imaginação deles o interesse em aproveitar a biodiversidade local. É um trabalho de identidade, de resgate de cultura, resgate de ingredientes, de receitas. E eu visitei as comunidades em busca de conhecer os mais antigos, os ingredientes que foram perdidos, por que deixou de usar determinados ingredientes e técnicas, né, de manuseio e trazer isso de volta, esse resgate, né, e fazer com que eles diversifiquem a sua alimentação utilizando os seus produtos locais. Para preparar as receitas estavam disponíveis elementos que fazem parte da realidade dos ribeirinhos e também dos sertanejos de Sergipe, como os frutos do mar e os cactos. E o que vai sair dessa mistura? Temos uma ideia de construir um site, de agregar todas as comunidades, tanto de Sergipe quanto do Nordeste inteiro. Esse jovem que conhecemos hoje, que nós recebemos hoje aqui no nosso estado, eu acredito que não foi à toa isso acontecer, então nós temos que tirar o máximo proveito disso. Tudo que a gente vê cada dia mais é de a gente aprender cada vez melhor. Assim tem força de vontade, né? Que a gente consiga mais algum objetivo, mais alguma coisa que a gente consiga aprender mais para levar para a nossa comunidade. E isso é o que eu estou fazendo aqui. A proposta traz para os participantes que vivem na zona rural o conceito inovador da ecogastronomia e traz a abordagem de que o alimento deve ser bom em relação ao sabor, limpo no aspecto ecológico e de bem-estar e justo em respeito aos agricultores e seu conhecimento, à vida do campo e à acessibilidade para o consumidor. Por aqui tem ingredientes nossos, tem um aroma incrível, só falta saber o sabor. Eu vou experimentar aqui um bolo de puba com rapadura e mel de caju. Muito bom.
As mãos habilidosas desses jovens colocaram em prática várias outras receitas, combinando sabores e texturas, mas sem esquecer do cuidado na apresentação dos pratos, que desperta o interesse de quem vê e valoriza as raízes desses homens e mulheres do campo. E um dos resultados desse intercâmbio, dessa experiência aqui, será um livro de receitas de ecogastronomia slow food, que será lançado já em setembro lá na Itália. Obrigado pelo momento feliz. Obrigado, obrigado. Permaneça este amor em mim. E os alunos de uma turma do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Sergipe tiveram uma experiência diferente. Eles participaram de uma aula prática sobre medicina esportiva em equinos. E os pacientes, os chamados cavalos atletas. O Centro Hípico Atlântico, na zona de expansão de Aracaju, é um local de treinamento e competição para os cavalos, mas também funciona como sala de aula para os alunos de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Sergipe. E a aula hoje é sobre avaliação esportiva, e nada melhor que obter conhecimento com os cavalos atletas que estão por aqui. A gente está trazendo os alunos para eles conhecerem a realidade de como se avalia um cavalo atleta. Não é simplesmente montar nas pistas, fazer uns trabalhos de galope, trote, etc., sino também ter um acompanhamento esportivo, avaliações de parâmetros diversos, como frequências cardíacas, metabólitos, como lactato sanguíneo, glicose, outro tipo de parâmetros que a gente avalia e faz um conjunto para ter um diagnóstico esportivo dos animais. Então eles estão aqui na disciplina, compartilhando com a gente e trazendo coisas novas para o nosso estado e que sejam aplicáveis na vida profissional deles. A disciplina Medicina Esportiva ainda é optativa no curso de Medicina Veterinária, mas se encaixa perfeitamente nos anseios de Ariane, que tem um carinho especial pelos cavalos. Eu amo cavalo, é a área que eu quero seguir, então para mim ter um orientador como o professor Andrei e ainda tem a presença de um professor de São Paulo é de extrema importância para que a gente absorva conteúdos de outras regiões, de outros estados, aprendendo e crescendo esse conhecimento cada vez mais. A Ariane e os outros alunos do curso vão avaliar e analisar os resultados do desempenho das pistas de alguns animais daqui. O primeiro deles é a égua Dani. A parceria entre o médico veterinário e o cavaleiro é fundamental para os bons resultados desses testes. Muito interessante, como para mim e como para o cavalo também, porque é uma adrenalina diferente. Você tem que... Você não pode saber na cabeça como é, está tudo monitorado ali pelo relógio. Eu acho muito interessante. Para o início dos testes, o professor prende na égua Dani um aparelhinho, o frequenciômetro, e são medidos os dados cardíacos do animal, primeiramente em repouso. Depois é preciso acelerar. O cavalo passa pelo aquecimento e a cada 3 minutos a velocidade é aumentada e a frequência cardíaca monitorada. A égua se movimenta a 10, a 15, a 20, até 30 km por hora. O aparelho no pulso do cavaleiro também mede resultados. Logo depois da prova, também é recolhida uma amostra do sangue do animal para mais análises. Tudo é realizado com a participação dos alunos. Uma aula e tanto para Raquel. Muito importante para a gente que muitas vezes não tem nenhum contato com os animais, porque a gente aprende muita teoria e trazer a gente aqui para a prática, vivenciar algumas coisas que a gente geralmente não vivencia e é muito enriquecedor para nós. A gente chegar aqui e aprender coisas que geralmente a gente não aprende, né? Eu tenho sido muito feliz aqui de ter aprendido muitas coisas novas e em pouco tempo muitas coisas, né? E isso é muito importante para nós que queremos ser alguém importante no mercado de trabalho e de fazer um trabalho correto. Esse tipo de análise vem conquistando um espaço importante no mercado veterinário, interesse por apresentar de forma individualizada as necessidades de cada animal. Essa área de medicina esportiva exige cada vez mais um profissionalismo e ela é
uma especialidade dentro da hipiatria, como a gente conhece a parte da medicina veterinária que cuida de equinos. E como todo atleta humano tem o acompanhamento de médicos, de fisiologistas, de nutricionistas, o cavalo, quando é colocado no esporte, também precisa disso. Não, é basicamente a mesma coisa. E aqui é uma maneira que a gente tem de avaliar o cavalo, individualizar o treinamento dele, o condicionamento, e garantir que isso vai ser feito de uma maneira correta, onde a gente diminui a chance dele se lesionar e garante um crescimento no condicionamento dele constante e sem contusões, de uma maneira visando também o bem-estar deles. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote aí o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.